E aí, galera, beleza? Bora estudar? Então, hoje a gente vai tratar de um tema, na verdade, que eu gosto de dividir em dois pontos de vista diferentes. Nós vamos tratar das forças de campo. A intenção aqui é a gente falar um pouco sobre o campo elétrico, que é uma matéria lá do terceiro ano. Mas o campo gravitacional, que normalmente é estudado no primeiro ano do ensino médio, ele tem a mesma estrutura matemática e o mesmo modelo do campo elétrico. Na verdade, o campo elétrico, que é um estudo posterior, ele tem coisa de 200 anos depois da formulação do campo da lei da gravitação universal, é que foi formulada a lei de Coulomb, onde se fala do campo elétrico, das forças de interação elétricas. Então, é um modelo posterior, o modelo do campo elétrico, mas tem a mesma estrutura matemática e, inclusive, a mesma lei do quadrado das distâncias, né, que o Newton usou para enunciar a partir de uma compilação de vários estudos que o Newton fez, né, de Galileu, de Kepler. Ele então formulou essa lei e depois o Charles de Coulomb enunciou aquela lei lá que segue o mesmo padrão matemático. Bom, então o que vem a ser o campo ou os campos? Os campos são, na física, são regiões onde um objeto faz sentir os seus efeitos. Que efeitos são esses? São forças. Forças que podem ser atrativas ou podem ser repulsivas. Então a gente tem dentro da natureza, tem no estudo da natureza, a compreensão de que algumas forças elas podem ser aplicadas à distância. Na física já não existe mais a distinção entre uma força de contato, né, um objeto que encosta no outro, e uma força à distância. Para a física, essas forças são idênticas. Mas a gente costuma relacionar as forças dessa forma, as forças que agem próximas em contato, que são, por exemplo, a força normal, o empuxo, uma tração numa corda, a força de atrito, e as forças que agem à distância, que são as famosas forças de campo. E a gente então tem na natureza três forças de campo que a gente consegue identificar. São as forças de origem gravitacional, as forças de origem elétrica, eletrostática e as forças de origem magnética. Essas duas acabam sendo às vezes estudadas como uma força só, que são as forças eletromagnéticas. Mas a gente consegue estudar separadamente, né? Então a gente tem as forças de ação à distância, como a gravidade, as forças da eletricidade, as forças elétricas e as forças magnéticas. E aqui então a gente vai fazer um paralelo aqui, né? Eu vou fazer um bate-bola aqui, um pouco lá, para vocês irem percebendo a semelhança que há entre as duas, as semelhanças que há entre as duas e as diferenças que há entre as duas. E a intenção é que, como a gente normalmente está mais habituado a falar dessa aqui, o pessoal do terceiro ano às vezes vê essa e não consegue perceber as semelhanças que existem. Então a gente vendo as duas, a gente consegue depois relacioná-las melhor e até lembrar um pouco melhor de uma quando se lembra da outra. Então, o campo de gravidade, o campo gravitacional e o campo elétrico são regiões do espaço onde objetos fazem sentir os seus efeitos atrativos ou repulsivos, as suas forças atrativas ou repulsivas, quando um segundo objeto é colocado naquela região, na região de influência da primeira, que é a sua região de campo. Então, quem é que gera campo gravitacional? Quem gera campo gravitacional são massas, ou seja, objetos quaisquer. Eles não precisam ter nada de especial, basta que eles existam, basta que eles possuam matéria, que eles possuam massa. E o campo elétrico é o campo gerado por objetos que possuem carga elétrica, por corpos eletrizados, né? Que tem cargas positivas, cargas negativas. Então esses são os objetos que geram ao redor de si os campos de ação elétrica, os campos de atração ou repulsão elétrica. Bom, a questão é, se eu tenho aqui um objeto, uma partícula, né? uma massa, e a gente quer saber se nesse local aqui, na região próxima desse objeto, existe um campo de gravidade, existe gravidade nesse local,
Como que a gente faz para detectar se tem ali realmente gravidade, se aquela é uma região de influência desse objeto ou não? Não existe outro recurso que a gente possa fazer a não ser colocar lá um segundo objeto, um segundo corpo que possa sofrer a influência desse. Então, como a gente está querendo investigar ali o campo de gravidade, basta colocar lá um outro objeto, basta colocar lá uma massa. Então, a gente vai imaginar que ali é colocada uma outra massa. E eu vou chamar aqui de uma massa de teste, uma massa Mzinho. Esse Mzão e Mzinho não tem relação com a quantidade de matéria, tá? Qualquer quantidade de massa que a gente colocar aqui, a análise é a mesma. Aqui pode ser a massa de um planeta, a massa de uma estrela ou a massa de um átomo. Qualquer coisa que tiver aqui vai gerar campo de gravidade de acordo com a lei de Newton. Eu estou tentando fazer só uma distinção entre Mzão e Mzinho para a gente considerar que aquele Mzinho está sendo usado para testar o campo que essa massa aqui produziu. Bom, qual é a consequência de se colocar ali aquela massa? Se realmente eu coloquei aquela massa num local onde esta produz o seu campo de gravidade, qual é a consequência disso? Ela vai estar sujeita à ação de uma força. Então, o que é a causa e o que é a consequência? As forças causam os campos ou os campos causam as forças? Os campos causam as forças. O campo é uma abstração, o campo é uma região do espaço onde poderá atuar uma força desde que uma segunda carga, um segundo objeto seja colocado lá. O campo existe independentemente de haver o corpo para testá-lo. Para que haja um campo lá, é necessário que haja quantos objetos? É necessário que haja somente um. Somente esse objeto é necessário para gerar um campo lá. Agora, força, tem que haver dois. Ninguém faz força sobre o nada, ninguém faz força sobre o espaço. Só vai haver força quando o outro objeto for colocado no campo do primeiro. E aí, obviamente, este produz ali um campo e aquele está sujeito a esse campo. A recíproca é verdadeira. Este produz aqui um campo e este estará sujeito ao campo que aquele gerou nesse local. Então, a consequência de se ter colocado um objeto no campo do outro é que os dois experimentarão as forças do campo de um sobre o outro. Então, vai aparecer aqui uma força que vai puxar esse objeto para aquele. Eu vou chamar aqui de uma força F1. Lembrando que força é um ser vetorial, né? Então vamos colocar a setinha para representar o vetor. E vai aparecer aqui uma outra força, que vai então, uma força F2, que vai puxar aquele objeto para esse. Lembrando, de acordo com Newton, e a gente consegue constatar que isso é verdade mesmo, as forças gravitacionais são sempre atrativas, não existe repulsão. A gravidade não repele, ela sempre atrai. E outra coisa, independente dessas massas, daqui ser, por exemplo, a Terra e a Lua, a Terra e um objeto qualquer, a gente, por exemplo, o Sol e um outro planeta, não importa quais são esses objetos. Estas duas forças constituem um par ação e reação, ou seja, elas estão definidas lá na terceira lei de Newton. Isso quer dizer o quê? Que elas são iguais em módulo. O valor de F2 e o valor de F1 são o mesmo. Então, se a Terra atrai a Lua atrai a Terra com a mesma intensidade. Não é porque a Lua tem menos massa que ela vai atrair mais fracamente. Essas duas forças representam uma interação só. E essa interação, ela age igualmente nos dois objetos que participam da interação. Não que os seus efeitos sejam iguais. Cada uma vai ter os seus efeitos correspondentes à sua massa, à sua inércia. Uma vai acelerar mais, outra vai acelerar menos, uma vai se movimentar mais, outra vai se movimentar menos. Não tem problema. Mas a ação da força, a intensidade com que essas forças atuam é a mesma nos dois objetos. Então, essa força que atua um no outro, ela vai ser definida pela lei da gravitação universal de Isaac Newton. Supondo que os dois estejam separados a uma distância d, a distância a partir dos seus centros, né? Se fosse a Lua, seria o centro da Lua, se fosse o Sol, o centro do Sol, e assim por diante. Então, essa força que atua sobre os dois, pode ser a força 1 ou a força 2, não importa, a gente calcula usando a expressão da lei de Newton.
Então vai ser uma constante universal G vezes o produto das massas dividido pelo quadrado da distância que separa as duas. Então essa foi a lei que Newton propôs para calcular a intensidade da força gravitacional que atua entre dois objetos. É uma força que respeita a lei do quadrado das distâncias, ou seja, se a distância entre os dois objetos dobrar, a força entre eles reduz a 1/4. Se a distância entre os dois triplicar, 3 ao quadrado dá 9, a força entre eles vai enfraquecer a 9ª, vai ser 1/9 da força anterior, e assim sucessivamente. Muito bem, pega essa mesma ideia aqui e vamos trazer para cá no nosso campo elétrico. Existe aqui uma partícula eletrizada. Aqui vale uma ressalva. Na gravidade não importam os tamanhos dos objetos. A lei é a mesma. Aqui não, no campo elétrico a gente considera que essas partículas são muito pequenas, tá? São objetos que têm carga elétrica, mas que têm tamanho muito pequeno se comparado com o tamanho do campo que eles produzem. Então, esse objeto, ele possui uma carga elétrica, e aqui eu escolhi o valor da carga positiva, é uma carga Qzão que tem sinal positivo. Vamos às mesmas questões, às mesmas indagações. Esse objeto produz aqui um campo? Essa região é uma região de influência desse objeto? Como que a gente pode fazer para constatar se aqui existe um campo ou não? Colocando lá uma segunda carga, colocando lá um outro objeto que possa experimentar a ação desse. Mas é claro que aqui, como a gente está estudando o campo elétrico, não adianta eu colocar ali um objeto que não possua carga. Ele tem que ter carga para que haja a capacidade de interagir com outros. Então vou colocar ali uma carga de teste. Aqui foi uma massa de teste, ali vou colocar uma carga de teste. Então vou colocar aqui um segundo objeto. Vou escolher também uma outra cargazinha positiva, Qzinho. Muito bem. Fazendo a consideração, de que essas duas cargas também estão distantes, uma distância qualquer aí de uma da outra. Qual é a consequência de colocar aquela carga no campo desta? Ou que seria colocar esta no campo da outra? Qual é a consequência disso? Entre as duas vai surgir uma interação, elas vão interagir. E essas interações produzem forças nas duas. Então haverá uma força. Como as duas cargas têm o mesmo sinal, agora existe repulsão. Na eletricidade há repulsão e atração, aqui só tem atração. Como são duas cargas de mesmo sinal, lembrando lá a lei da atração e repulsão, essas duas cargas vão se repelir. Então vai surgir aqui uma força de repulsão que a gente pode chamar de F1 e aqui uma outra força de repulsão que a gente pode chamar de F2. Essas duas forças agem na mesma linha, tá? Muito bem. Como que a gente faria para calcular o valor dessas forças? Então, tanto faz ser a força F1 quanto a força F2, porque elas são de mesmo módulo, Elas representam paração e reação, então calcular uma ou calcular a outra dá na mesma. Então a força de F1, aliás, a força F1 ou a força F2 tem o seu módulo, o seu valor calculado por uma expressão muito parecida com essa. A gente muda as letrinhas aqui, para não haver confusão, mas a estrutura matemática é a mesma. É uma constante K, que é a constante elétrica do meio, eletrostática do meio, vezes a carga Q, a primeira, vezes a segunda carguinha que está lá, Qzinho, sobre a distância entre as duas ao quadrado. Bom, aqui algumas coisas importantes que diferenciam esta expressão matemática da outra. Essa aqui é a lei de Coulomb. Essa aqui é a lei de Coulomb. Enquanto essa aqui é a lei de Newton, da gravitação universal. O que diferencia basicamente uma da outra? Primeiro, essa constante e aquela outra constante têm diferenças importantes. Essa aqui é uma constante universal, ou seja, as forças gravitacionais não mudam quando o meio muda. Se eu tiver dois objetos dentro da água, dentro do ar, no vácuo, dentro do óleo, não interessa onde eles estejam.
a interação gravitacional entre eles não vai mudar por conta do meio onde eles estão mergulhados, onde eles estão imersos. Ali muda. Se eu tiver esses dois objetos mergulhados no ar, mergulhados na água, mergulhados no óleo, estando no vácuo, em qualquer local, as interações elétricas mudam de acordo com o meio onde os objetos estão. Então essa aqui é uma constante eletrostática do meio. E essa aqui é uma constante de gravitação universal. Então, esse é o primeiro ponto importante. Segundo ponto, as massas não possuem sinais, né? Então massa não tem massa positiva e massa negativa. Massa é sempre o valor absoluto dela. Então aqui serão as massas em quilogramas e não tem sinal. Portanto, as forças gravitacionais são sempre atrativas e não mudam a orientação porque massas não têm sinais para a gente utilizar no cálculo. Aqui, sim, cargas possuem sinais. Então elas podem ser positivas, as duas, o que vai produzir repulsão, podem ser negativas as duas, que também produzirá repulsão, ou pode ser que seja uma positiva e uma negativa, que vai dar atração. Isso faz com que as orientações das forças possam ser atrativas ou repulsivas. Então, quando a gente utilizar a lei de Coulomb, a gente não está interessado em saber se essas forças são atrativas ou repulsivas. Para a gente saber se é atração ou repulsão, a gente vai olhar só os sinais das cargas. Para a gente calcular o valor dessa força atrativa ou repulsiva, a gente vai utilizar a fórmula da lei de Coulomb. Então, para o uso dessa fórmula, não é necessário colocar os sinais das cargas. Então, a gente vai utilizar aqui apenas o módulo desse produto, tá certo, gente? Então, está aqui só o módulo. Não precisa colocar sinalzinho nessa expressão. Tudo bem? É só para a gente calcular a intensidade da atração ou da repulsão que haverá entre essas duas cargas. E saber se é atração ou repulsão é uma informação que os sinais é que vão revelar, eles não vão precisar entrar no cálculo dessa força. Tá certo? Bom, importante lembrar que as duas são leis que respeitam o quadrado da distância, né? Quanto mais distante, mais fracas as forças, quanto mais próximos os objetos, mais fortes as forças na relação do quadrado da distância. Tudo bem? Bom, outra coisa importante, essa constante universal, G, ela vale aproximadamente 6,7 vezes 10 a menos 11 unidades do sistema internacional. Unidade de força, Newton, dividido por unidade de distância, vai ser unidade de força, Newton, vezes unidade de distância, porque a distância passa para cá multiplicando, né? Então, vezes metro ao quadrado, dividido pelas unidades de massa, que vai passar dividindo, quilograma ao quadrado. E ali, como essa constante muda de meio para meio, vamos pegar o valor mais comum que a gente estuda, que é o que aparece mais nos exercícios, que é quando as cargas são consideradas no vácuo. Então, a constante eletrostática do vácuo, que é esse K0 que a gente costuma ver nos livros didáticos, vale 9 vezes 10 elevado à nona. Quais são as unidades? Unidade de força, Newton, vezes. Unidade de distância passou multiplicando, metro ao quadrado, e a unidade de carga passa dividindo. Como é carga vezes carga, né? Então é Coulomb a unidade de carga, vai ficar Coulomb ao quadrado. Repara uma coisa aqui. Olha o tamanho dessa constante. 6,7 vezes 10 a menos 11. Ou seja, é 0,0000000, conta aí uns 10 zeros quase. Então a gente tem um número muito pequenininho, muito próximo de zero. E ali a gente tem um número enorme. São 9 bilhões, 9 vezes 10 a nona é 9 zerinhos. Então é um número enorme. Isso quer dizer o quê? Que se eu tiver massas de 1 quilograma, então vai ser 1 vezes 1 dá 1. Vezes esse número pequenininho vai dar uma força muito pequena para uma distância de 1 metro. Então, dois objetos de massa 1 quilo que estejam a 1 metro um do outro vão ser atraídos gravitacionalmente um pelo outro por uma força praticamente desprezível, uma força que tende a ser zero. Então, as forças gravitacionais são forças muito fraquinhas, muito discretas,
que a gente quase não percebe. Por isso que quando a gente aproxima duas canetas uma da outra, a gente não sente que há uma atração entre elas, embora exista. A gente consegue até calcular esse valor, mas a gente não consegue mensurar, não consegue medir, não consegue pôr numa balança, e essa balança acaba revelando essas forças, a não ser que sejam massas bem maiores, massas consideráveis. Quando a gente tira a massa de um objeto desses aqui, começa a colocar a massa de um planeta, a massa de um satélite, e distâncias pequenas, aí as forças começam a ter valores um pouco mais expressivos. Mas, a princípio, as forças gravitacionais são forças muito tênues, muito fraquinhas. Só para massas muito, muito grandes é que ela começa a ser mensurável, né? Começa a possibilidade de se medir essas forças. Calcular a gente calcula sempre, mas medi-las a partir de um dinamômetro, de uma balancinha, é muito difícil. Aqui não. Mesmo cargas muito pequenas, da fração de coulomb, tipo um microcoulomb, milicoulomb, né? Porque um coulomb é muita carga, para cargas muito pequenininhas, eu tenho, como a constante é muito alta, os valores das forças elétricas se tornam grandes. Por isso que a gente passa a régua no cabelo e atrai papeizinhos que grudam na régua. As forças elétricas, elas se manifestam e a gente percebe que elas acontecem em todos os lugares. E são forças muito fortes, que mantêm objetos pequenos presos. Né? A tela do computador que vive empoeirada, o papelzinho que a gente atrai com a régua, aquela brincadeira de passar o balão no cabelo e grudar o balão na parede, que na internet tem vários videozinhos aí mostrando isso aí. Então as forças elétricas são forças muito intensas, muito mais intensas do que as forças gravitacionais, como eu falei, né? Que só passam a ser consideráveis para valores de massa também bastante grandes. Tá certo, gente? Bom, outra questão importante que a gente precisa levantar aqui comparando as duas é a seguinte. Vamos fazer assim, ó. Lembra dessa formulazinha aqui e lembra daquela formulazinha lá. Agora a gente vai calcular a gravidade que esses corpos geram, tá? Então, naquele local havia uma massa que eu tirei dali agora e vou estudar o campo. Então vamos lá. Neste local, o que existe aqui? Nada, não tem objeto nenhum ali. Só tem supostamente a gravidade. E claro, essa força aqui também não existe mais. Eu quero colocar ali um objeto para estudar o campo gravitacional. Agora não é mais a força, é o campo. Então, campo de gravidade. Eu quero estudar o campo de gravidade G nesse local aqui. Como é que a gente faz isso? A gente já sabe, coloca lá um outro objeto. Então, vou colocar lá um outro objeto. Esse objetozinho, ele possui a massa M e vai estar sujeito a uma força. Essa força é de atração. Esse também vai estar sujeito, mas eu não quero mais estudar esse cara aqui. Eu só estou pensando naquele lá, nos efeitos que a gravidade deste produz sobre ele. Então, a força que esse objeto aqui vai sentir depende de duas coisas. Depende da presença dele lá, quanto mais massa ele possuir, e tem que estar naquele lugar, né? Ele não pode estar em outro lugar, ele tem que estar naquele lugar. Depende, então, da massa que ele possui, quanto mais massa ele tiver, maior a força que ele vai sentir de atração do outro. E depende do valor do campo de gravidade que aquele objeto aqui produz lá. Então, quanto maior for a gravidade que ele produz, que esse cara produz lá, mais força que ele vai sentir. Então, se ao invés de colocá-lo aqui, se eu colocasse ele aqui, ele seria atraído com uma força mais forte. Não porque a massa dele é maior, porque é o mesmo, e sim porque a gravidade que este gera aqui é mais fraca do que a gravidade que este mesmo gera aqui. Quanto mais próximo a gravidade, quanto mais próximo do objeto gerador a gente estiver, mais intenso é o campo de gravidade, ou o campo que ele produz. Reparem que essa formulazinha, mg, é conhecida da gente. É exatamente a fórmula para a gente calcular o peso de um objeto. O peso do objeto depende do quê? Da massa dele e da gravidade do planeta onde ele está. A gravidade é exatamente o campo que a Terra ou outro objeto, planeta, estrela, sei lá, satélite, gera naquele local. Então reparem que essa estrutura matemática já é conhecida da gente.
Agora, repara uma coisa. Essa força a gente acabou de calcular com a lei de Newton. Vamos calcular de novo. Ó. F é igual a G vezes este objeto, que agora está sendo considerado gerador. Estou considerando que é ele que gera o campo que eu estou estudando e aquele lá é o corpo de teste. Esse aqui é o objeto de teste. Então, vai ser G vezes a massa do gerador vezes a massa do corpo de teste dividido pela distância entre eles ao quadrado. Isso é igual a Mzinho vezes G. Olha só, cortando aqui, Mzinho com Mzinho, o que virou? G vezes Mzão sobre D ao quadrado é igual ao campo de gravidade. Então, a gente pode escrever assim, ó, a gravidade que este objeto gera lá, mesmo quando aquele de teste não está lá, é igual a G vezes Mzão sobre a distância ao quadrado. Pergunto a vocês, quantos objetos são necessários para se gerar um campo? Um objeto. Esse objeto aqui é o gerador do campo. E essa distância é a distância entre ele e o local qualquer que você definiu para saber quanto vale o campo dele. Pode ser a 1 metro dele, pode ser a 1 quilômetro dele. Se for no caso de um planeta, pode ser a 200 anos-luz dele, pode ser qualquer distância dele. A 1 metro da superfície da Terra, não importa. É a distância desde o seu centro até o local que você resolver estudar o campo fora dele. Tá, então a gente tem aqui a formulazinha para se calcular o valor da gravidade que um objeto produz em qualquer distância d a partir do centro dele em pontos externos a ele. Tudo bem? Agora vamos fazer a mesma análise ali no campo elétrico. A gente então tem aqui a força elétrica e agora vamos estudar o campo que essa carga geradora gera ali. Então aqui não tem mais força, só tem um objeto agora. Esse objeto aqui que ficou é o nosso objeto gerador. Nós vamos estudar o campo que ele gera. E o campo que ele gera aqui. De novo, o que existe aqui? Nada. Não tem objeto nenhum ali. Nós só vamos estudar o campo que esse aqui gera lá. E para saber se ele gera realmente campo lá, o que a gente tem que fazer? Colocar lá um corpo de teste. Então, eu vou colocar um corpo de teste ali. Qual que é a consequência de colocar o corpo de teste no local do campo do outro? Entre os dois surgirá uma força. Eu não vou colocar força nesse aqui, porque eu estou estudando só o campo que ele gera lá, então eu vou colocar força nele. Nesse caso, uma força de repulsão. Então, essa força de repulsão aponta para lá. Pergunta: esta força de repulsão depende do quê? Depende dele, do valor dessa carguinha, Qzinho, que foi colocada lá, e depende do local onde ela foi colocada. Se ela fosse colocada nesse local aqui, ela sofreria uma força mais forte. Então, naquele local, o campo que esta carga gerou tem um valor. Então, a força que ela vai sentir depende dela, mas depende do valor do campo elétrico que havia naquela região gerado por essa carga aqui. Então, repara que a estrutura matemática é exatamente a mesma. Força é igual. Esse aqui é o objeto gerador ou é o objeto de teste? É o objeto de teste. Esse aqui quem é? É o campo. Quem gerou o campo foi o objeto de teste? Não, ele está sujeito a esse campo. A força é igual à carga de teste, essa aqui não é a carga geradora, é a carga de teste, vezes o campo gerado. Campo gerado por quem? Por essa aqui. Como é que a gente calculou a força elétrica a partir da lei de Coulomb? Vamos lembrar. É K vezes o módulo de uma vezes o módulo da outra dividido pela distância entre as duas ao quadrado. Isso é igual, módulo aqui, meus amigos, é igual ao módulo da carga de teste vezes o campo elétrico. Tirando a carga de teste da brincadeira, porque na verdade a carga de teste não interessa para a gente calcular o campo. Ela interessa para a gente calcular a força que ela vai sentir. Para calcular o campo, basta a carga geradora. Então, corta a carguinha de teste, o que sobrou? K vezes a carga de teste em módulo
dividida pela distância ao quadrado é igual ao campo elétrico. Então, o campo elétrico é igual a K vezes a carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Do mesmo jeito, quantas cargas são necessárias para se gerar um campo? Uma. Essa aqui é a carga geradora. Se eu inserir a segunda carga no campo da primeira, se eu inserir a segunda carga no campo da primeira, multiplicá-la, aí vira força. Mas para o campo, basta haver somente uma carga, que é a carga geradora. Mesmo jeito aqui, se eu inserir, multipliquei, a massa de teste no campo da outra, aí vira força. Mas agora, sem a carga de teste, a gente tem só a intensidade do campo. Não temos mais a força. Então, quantas cargas são necessárias para se gerar força? 2. E para se gerar campo? 1. Quantas cargas são necessárias para gerar força? 2. E para gerar campo? 1. Então, está aqui a estrutura matemática, a formulazinha, que nós vamos usar para calcular o campo elétrico gerado por essa carga naquele local. Então, como calcular o campo elétrico que essa carga, o campo gravitacional que essa carga gera aqui? Por essa formulazinha. Como calcular o campo elétrico que essa carga gera ali? Por essa formulazinha aqui. Tudo bem, gente? Bom, agora a gente precisa... tem mais coisas para falar sobre o campo elétrico, né? A gente tem que falar ainda sobre as linhas do campo, as linhas de força, que é uma segunda aula a respeito de campo elétrico. A princípio, vamos tentar fazer alguns exercíciozinhos que tratam dessas formulazinhas para a gente poder aplicá-las e ter um pouco de segurança nesses cálculos aí. Bem simples também, mas vale a pena a gente fazer exercícios primeiro. Tudo certo, gente? No nosso próximo bate-papo sobre campo, a gente vai tratar das linhas que representam o campo elétrico, porque a gente está tratando de grandezas vetoriais e os cálculos com vetores precisam ser bem detalhados aí para a gente poder realizar. Beleza? Então valeu, rapaziada. Muito obrigado. Vamos estudar, hein? Para a gente tratar disso aí com um pouco de dedicação, porque essa matéria é muito importante para a gente, tá certo? Bora estudar. Um grande abraço. Valeu. Até mais.